Bom dia, irmãos. Eu acho que deu um problema na transmissão e ficou a voz metalizada, né? Eu vou voltar um pouquinho e refazer aqui o trecho que eu estava fazendo já do início da nossa EBD Home. Eu vou também abrir aqui no meu celular para tentar enxergar aqui como que está o nosso ao vivo, tá? Então tenha paciência e vamos novamente aqui do início. Então convido você a abrir a palavra do Senhor nos Salmos, Salmos de número 99, Salmos 99. Diz assim a palavra do Senhor: reina o Senhor. Eixa, ainda está dando problema? Então nós vamos. Eu vou ter que fechar o programa. Foi? Ah, agora deu. Então tá. Acho que nós paramos de novo, porque voltou o barulhinho metalizado, mas agora sim. Agora a Nerinha já me avisou que deu certo, funcionou. Então vamos pra frente, vamos tocar. Salmos número 99. Glórias ao nosso Deus em todo tempo, Ele quem cuida de cada um de nós e Ele que está à frente também desse tempo. Diz assim a palavra: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, esta manhã tão agradável, nós queremos louvar ao Senhor, colocar os nossos corações diante de Ti, as nossas mentes no Senhor, ó Pai, que o Senhor venha trazer paz esse domingo, esse dia tão especial também, que é o dia do descanso, que o Senhor venha trazer paz aos nossos corações. Venha aqueles que estão ansiosos, aflitos, que a presença do Senhor possa inundar seus corações e encher da paz que vem do alto. Sabemos que é o Senhor, ó Pai, que provê todas as nossas necessidades, é o Deus provedor, é o Deus que está conosco em todo o tempo, sempre agindo com misericórdia e com amor para com as nossas vidas. Nos conduz nesse tempo também de estudo da Tua Palavra, que possamos ter o discernimento vindo do alto, a compreensão, os nossos olhos possam cair as escamas, os nossos ouvidos possam ser abertos para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um cântico que ele diz: eu só confio no Senhor. Tem muitos que confiam em muitas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, ou nós confiamos no nosso Deus. Esse é o Deus provedor em que nós confiamos, né? Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar
céu toda. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, que não vai falhar. Amém. Então eu confio no nosso Deus, que não falha em momento nenhum. Até o computador falha, né? O computador falhou agora há pouco, mas o nosso Deus é o Deus que não falha, o Deus que está conosco em todo o tempo, é o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus que está em todo o tempo também cuidando das nossas vidas, né? Eu quero estudar esta manhã, deixa eu liberando aqui, eu vou liberando, isso, eu vou liberando aqui então a nossa lição. Hoje nós vamos falar sobre o tema, então, aparece aí já na sua tela, né, a evangelização e o fim dos tempos. A evangelização e o fim dos tempos. Vamos abrir esse texto, Mateus 24, 14, aí, que é o versículo, aí, o nosso texto base, né, 24, opa, perdão, falei 14, 14, é isso mesmo. É que eu já abri aqui no outro texto e eu achei que era o mesmo, não é? Então, Mateus 24, 14 é o nosso texto base. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu tenho aconselhado sempre pegar Bíblias de papel, primeiro para a gente trabalhar esse manuseio da Palavra de Deus. E eu também, eu vou até mostrar aqui na minha Bíblia. Olha, minha Bíblia geralmente, deixa eu achar o ponto aqui, ó. Se você notar, está meio aqui, ó. Eu tenho que virar para um lado e sair para o outro. Eu vou grifando a minha Bíblia, porque eu considero importante quando, por exemplo, eu volto àquele tema, eu volto ao texto e está grifado. Às vezes eu anoto na lateral uma informação que eu considero importante. E quando você vai anotando na sua Bíblia, tem gente que fala, mas eu não queria anotar na minha Bíblia. Mas a Bíblia foi feita para manusear, para usar mesmo. E quando a gente volta um texto grifado, às vezes a gente encontra informações que nós grifamos há um tempo atrás, trazemos à nossa memória. Então, eu considero importante, né, se você também quiser ter essa prática. Então vamos lá, Mateus 24, 14 é o nosso texto base. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, depois que for pregado o evangelho a todo mundo, então virá o fim. Então esse é o nosso texto base, né, aqui na nossa lição. Quando o autor inicia aqui o texto da sua introdução, ele vai trazer uma informação importante. É terça-feira da semana da morte de Jesus. Ele e seus discípulos deixam o átrio do templo, Mateus 24, 1, vamos ler esse texto? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem as construções do templo. Então, Jesus já estava saindo ali do templo e os discípulos param para mostrar as construções, porque eles enxergavam uma construção linda, né, e para eles era algo maravilhoso. E quando os discípulos têm esse momento, né, os discípulos começam a chamar a atenção do mestre para a grandeza do edifício sagrado, né, que pedras, que construções, eles vão dizer em Mateus 13:1, Marcos 13:1 também tem essa referência. Jesus então faz a profecia espantosa, informando que o templo seria totalmente destruído. Agora o verso 2, olha só. Ele, porém, lhes disse, na verdade, tudo isto que vocês estão vendo aí, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, não ficará pedra sobre pedra do que vocês estão vendo. Se num primeiro momento os discípulos estão contando para Jesus, olha que lindo, olha que grandeza, e Jesus vira para eles e dá uma notícia terrível, que o templo ele seria derrubado, viria ao chão e não ficaria pedra sobre pedra.
Um pouco mais tarde, assentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras, além do vale, eles contemplam aquele esplendoroso templo e pensar que será totalmente destruído. Então os discípulos perguntaram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Se eles estão agora em outro lugar, estão de longe pensando ainda sobre o que Jesus disse aos seus discípulos. E agora tem uma pergunta a Jesus: Jesus, quando vai acontecer essas coisas que o Senhor disse que acontecerá? Quando ele será destruído? Ou quando será essa consumação do século? E Hendricks, um comentarista bíblico, ele nos alerta: note que no pensamento deles a queda de Jerusalém significa o fim do mundo. Porque os discípulos não tinham naquele momento a compreensão do que Jesus estava falando sobre a sua segunda vinda e sobre a consumação de todas as coisas. Tanto que hoje, 2000 anos depois, nós temos essa compreensão que Jesus virá ainda e aí sim será consumada todas as coisas. Para os discípulos, a figura do templo era a figura da religião, representava o próprio Deus. E quando eles olham para o templo, eles têm aquela visão do templo, eles estão pensando, na hora que o templo for lançado ao chão, aí já tem a consumação de todas as coisas, na visão deles. E por isso que Hendricks vai falar, a queda de Jerusalém significa para eles o que? O fim do mundo. Nisso eles estavam errados, até certo ponto. A queda de Jerusalém não introduziria imediatamente o fim do mundo, entretanto, iria realmente simbolizar o fim do mundo. Há um simbolismo dentro do que Jesus vai fazendo, vai falando, vai acontecendo. O ministério de Jesus, existe um simbolismo ali acontecendo. Tem muitas coisas. Hoje eu vou precisar de um pouquinho mais de água. Tem muitas coisas ali acontecendo que eles não têm a compreensão da dimensão, mas os atos de Jesus, até se você pega o que Jesus está dizendo, é uma palavra profética, a qual irá se realizar, e para eles não têm a compreensão total, mas Jesus está dizendo, calma, que todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, né? Jesus, agora continuando no texto, Jesus corrigirá o erro deles. Primeiro, viria a destruição de Jerusalém, marcando um novo período e pronunciando o fim do mundo na segunda vinda de Cristo. Então Jesus vai fazer a correção, vai dizer, olha, primeiro viria a destruição de Jerusalém. Então a destruição de Jerusalém é uma forma de dizer que a religião instituída até então, agora ela teria que vir ao chão, ela teria que morrer, assim como Cristo teria que padecer, mas ao terceiro dia seria levantado. Para que agora, no fim de todas as coisas, a consumação de todas as coisas, agora viria num segundo passo. É esse mesmo passo que nós temos conversado domingo após domingo. Alguns sinais, no entanto, deveriam acontecer antes da volta de Cristo. Quanto a esses sinais, podemos dividi-los em três categorias. Sinais que evidenciam a graça de Deus. Então, qual o sinal que evidencia a graça de Deus? A proclamação do Evangelho a todas as nações e a salvação da plenitude de Israel. Então, quando um sinal que evidencia a graça ou a misericórdia de Deus é a salvação sendo anunciada. Então, quando nós cultuamos a Deus, quando nós proclamamos, falamos de Jesus a outras pessoas, nós estamos anunciando e essa graça vai alcançando cada vez mais pessoas. Segundo sinal, sinais que indicam a oposição a Deus. Então, quais são essas oposições? A tribulação, né? Então, aqui nós falamos na aula passada sobre a tribulação, sobre o número da besta, sobre as dificuldades que a igreja já passa e ainda aumentará, não diminuirá, mas aumentará. Por que você sabe disso, pastor? Porque a palavra de Deus diz que isso vai acontecer.
Então não depende de mim, não depende de você, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Então ela nos serve de um alerta para que sejamos vigilantes e também preparados para a palavra, a segunda vinda de Cristo, e também o que a palavra está dizendo como uma precaução para os cristãos se prepararem. Então, a tribulação, apostasia. Apostasia, o que é apostasia? É aqueles que conheceram a Deus e agora eles abandonam a verdade para viver as suas próprias verdades. E nós vemos que até dentro da igreja, isso não está fora, nós temos experimentado isso dentro das nossas igrejas. Quantas pessoas que estão dentro, mas o seu coração está fora. Eles estão ali de corpo presente, mas o coração está longe da presença de Deus. Por isso, há um esfriamento na oração, há um esfriamento na leitura da palavra, há um esfriamento no amor, há um esfriamento no relacionamento. Então, fazer aquilo que agrada a Deus fica secundário. Há uma autossatisfação, ou seja, o desejo de me satisfazer. Eu me satisfaço em mim mesmo, nas minhas coisas. E se der, aí eu vou ver o que Deus quer. E se também não exigir muito, porque se ele exigir muito também, eu vou procurar uma igreja que me satisfaça, ou que o pastor não pegue no meu pé sobre isso e fale coisas que eu queira ouvir. E o anticristo, nós acreditamos que ele já está presente no nosso mundo, e essa figura também, no qual traz as mentiras de Satanás para enganar cada vez mais o povo e, se possível, levar até os eleitos, né? Então a palavra de Deus nos diz sobre esse cuidado. Terceiro sinal, sinais que indicam um julgamento divino, guerras, terremotos e fome. Então, essas guerras, esses terremotos, fome, são palavras as quais também consta na palavra de Deus que precisam acontecer para que venha o final. No presente estudo veremos o sinal que revela a graça de Deus, a qual é manifestada na oportunidade de salvação por meio de Cristo, durante a era que ocorre entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então o texto ele vai agora trazer figuras para que nós tenhamos essa compreensão, né, daquilo que está acontecendo e irá acontecer. Então, primeiro, quanto ao testemunho, quanto à evangelização, começa com o testemunho às nações. Uma pergunta com duas partes tinha sido feita pelos discípulos a Jesus. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A primeira parte da pergunta havia sido respondida a Jesus, né? Agora ele se volta para a segunda parte. Qual o sinal da vinda de Cristo e do fim do mundo? Segundo Jesus, um dos sinais seria a pregação do Evangelho por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, qual é o sinal? É a pregação do Evangelho a todas as nações. Talvez você pense, mas isso está longe ainda de acontecer, não é verdade? Porque existem nações que o Evangelho não consegue entrar. Então existem nações, por exemplo, que pelo comunismo, então por outras formas de opressão, que o Evangelho não adentra as nações. Mas você quer ver um exemplo? O grande exemplo está aqui, no nosso celular. O celular hoje, ele tem um alcance fantástico. Acontece uma coisa no Japão, nós sabemos aqui em segundos. Então, hoje, as barreiras para que se ouça falar de Cristo, elas estão sendo quebradas de uma forma, assim, fora do normal. Uma coisa que nós nunca imaginamos que seria possível. Você consegue falar com pessoas com distâncias gigantescas. Às vezes um post, um versículo que você posta lá na sua timeline, Jesus te ama. Esse versículo, ele pode rodar o mundo todo. Por quê? Hoje a velocidade da tecnologia e a comunicação abriu portas às quais a igreja precisa despertar e ter seus olhos
fitados em Cristo para compreender o que está acontecendo no seu tempo. Olha só, continuando o texto. Quanto a pregar o Evangelho a todas as nações, essa não é uma promessa de que todas as pessoas, isso é importante, não é uma promessa que todas as pessoas precisam ser alcançadas pela pregação. Então não quer dizer que todas elas vão se converter, mas elas ouvirão a pregação. Mas todas as nações, olha só, Hendrickson declara, Jesus está dizendo que as nações do mundo terão a oportunidade de, alguma vez, durante o curso da história, ouvir o Evangelho. Além disso, essa proclamação do Evangelho será um testemunho. A sua aceitação ou rejeição será decisiva, cada um vai decidir por si. Tanto que quando nós falamos sobre a conversão, ou mesmo a profissão de fé, muitos pais, eles estão na igreja, criaram seus filhos na igreja e eles caminham nos ensinos da palavra do Senhor, mas chega um momento onde o filho precisa tomar a decisão sozinho por Cristo. Apesar dos pais terem conduzido, ensinado a palavra da verdade, ainda precisa ser uma decisão pessoal, a qual o filho vai dizer, eu amo ao Senhor e hoje eu compreendo aquilo que meus pais fizeram e eu recebo essa bênção que eles colocaram sobre a minha vida. Então, além disso, essa proclamação do Evangelho será um testemunho. Sua aceitação ou rejeição será decisiva. Nas palavras de Hoekman, não significa que cada membro de cada nação ouvirá o Evangelho, mas que o Evangelho, deixa eu trocar a página, mas que o Evangelho se tornará uma parte da vida de cada nação, de modo tal que não possa ser ignorado. Então o que ele está dizendo? Que se inicialmente agora a palavra será proclamada, não haverá a necessidade de todos se converterem. Então essa evangelização mundial, onde há uma conversão mundial, ele disse que não há essa compreensão. Segundo, haverá uma oportunidade pessoal deles aceitarem a Cristo. E agora também ele complementa dizendo, assim cada nação terá a oportunidade de experimentar dessa graça de Deus, mas será uma decisão pessoal. Não há nenhuma promessa aqui de qualquer segunda chance. Não haverá duas eras do Evangelho, uma agora e a outra mais tarde, depois do retorno de Cristo. O que uma nação faz com sua grande oportunidade aqui e agora terá resultados finais. Então, o que cada nação vai fazer, ele está dizendo, segundo a palavra, não terá dois momentos, duas oportunidades, duas vindas de Cristo. Cristo voltará apenas uma vez, e essa única oportunidade, cada nação prestará conta daquilo que elas deixaram, a oportunidade que deixaram passar entre o vão dos seus dedos. Segundo, para se cumprirem as Escrituras. Já no Antigo Testamento tinha sido revelado que um dia as boas novas de salvação seriam proclamadas aos povos e às nações do mundo. Deus já havia dado a Abraão a promessa, em ti serão abençoadas todas as nações, as famílias da terra. Então, se você for essa referência em Gênesis 12, você vai ver essa mesma promessa. Em ti serão abençoadas todas as famílias. Então, o que é o todas? Agora não está mais uma exclusividade a Israel, mas agora todas as famílias. O todo aqui inclui o que o sacrifício de Jesus fez. Não uma morte para um povo específico, mas agora para todo o globo terrestre, o mundo todo sendo alcançado em Cristo, né? Tanto que existe a referência, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, ou seja, não aceitaram ele como o Cristo, o Salvador. Mas
agora, sentados à mesa com Jesus, nós somos convidados também para esse banquete. Os salmos declaram que ele terá domínio do mar e desde o rio até aos confins da terra. Então, o que é essa declaração do salmista? Que todo o domínio de Cristo não está resumido a Israel, mas ele alcança todos os lugares. O profeta Isaías havia anunciado que as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o seu resplendor que te nasceu. Então, agora aqui também há uma profecia de Isaías que fala também sobre as nações que encaminham para a tua luz. Então agora todos os reis, os reinos voltam ao Senhor. No entanto, até os dias do Novo Testamento, nunca havia se tornado tão plenamente claro que os gentios entrariam no reino em considerável número. Então, até então, havia-se essa visão que os judeus, ou aqueles judeus que estavam dispersos, eles viriam, seriam alcançados, eles ouviriam, mas ninguém imaginava que os gentios, ou seja, aqueles que não eram povo e passou a ser povo, como eu e você, seriam agora um número tão grande, né? Vamos ler Mateus 8, o verso número 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quem são esses muitos que virão? Então, esse evangelho agora que alcança mundialmente pessoas e vai transformando para que eles experimentem e adentrem esse reino dos céus. Os profetas do Antigo Testamento haviam predito que quando os últimos dias começassem, o Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? Em Joel capítulo 2, nós já lemos esse texto e já falamos sobre esse texto ali atrás. Isso se cumpriu na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2. Se num primeiro momento havia uma promessa da descida do Espírito Santo, agora há um cumprimento em Atos capítulo 2. Um dos efeitos do derramamento do Espírito Santo, conforme Lucas, é que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, em maiúsculo, lhes concedia que falassem. Então, quando se inicialmente havia na Torre de Babel há uma confusão de línguas, agora aqui o Espírito Santo faz o quê? Transforma as línguas de uma única forma, que haja compreensão um para com os outros. Aqui também há algo interessante, porque quando o Espírito Santo faz com que tenham a compreensão... Deixa eu só desligar aqui o meu som. Tem alguma coisa fazendo um barulho, eu acho que é aqui do meu computador. Quando o Espírito Santo ele desce agora e traz a compreensão, tá, aquela confusão que havia nos homens que tentavam criar uma torre para alcançar a sabedoria e se mostrarem imponentes. Agora, se lá naquele momento na Torre de Babel há uma confusão de línguas, o Espírito Santo faz o quê? Retira toda a confusão. Assim como Deus faz. Deus retira toda a confusão. Tira a confusão que está na nossa mente, até dos fatos que estão por vir, e nos mostra que o Espírito Santo é o único que nos dá a resposta. Por isso, quando fala sobre essas línguas que são entendíveis, um povo que entende a língua do outro povo, ele está dizendo também sobre esse evangelho, que ele vai se tornando universal e vai alcançando todo o planeta, ou todas as nações, né? A habilidade de falar em línguas estrangeiras, que não havia aprendido antes, foi um dom temporário, porque foi para aquele momento, concedido para um fim especial. Então, aquele momento que desce o Espírito Santo, há uma finalidade ali acontecendo. A bênção do Pentecostes subverteu a maldição de Babel, o texto que eu comentei de Babel, e as línguas passaram a contribuir
para o avanço do reino de Deus. Sendo assim, as línguas apontavam para o poder de Deus em salvar, por meio da pregação em todos os idiomas, indicando desse modo a universalidade do Evangelho. Então, o Evangelho que agora alcança todas as nações. Terceiro, a vitória de Cristo. A expansão, eu até me veio uma ideia aqui, só para quem não perder a ideia, né? Então, o testemunho das nações. 2, para se cumprirem as Escrituras. E terceiro aqui, né? A vitória de Cristo. A expansão do Evangelho é possível por causa da vitória de Cristo sobre Satanás. Então, ao inaugurar seu reino milenar, então Satanás teve o seu poder restringido, agora não pode mais enganar as nações. Olha só, quando agora há uma compreensão desse texto, vamos abrir esse texto, Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto pouco tempo. Então, a vitória de Cristo, ou a vitória está sobre essas nações também. As nações as quais Satanás havia cegado seu entendimento, mas quando o texto agora avança, ele diz que o poder restringido, agora não pode mais enganar as nações. Então, se inicialmente Satanás enganava as nações, como que ele enganava? Não deixando a palavra de Deus ser proclamada nesses lugares. E agora que ele está restringido, ou seja, a palavra de Deus pode adentrar lugares os quais nós não compreendemos como chegou, mas o Senhor sabe. Vimos que um dos sinais da inauguração e chegada do reino de Deus foi a queda de Satanás. Mateus 12, 28 e 29. Quando os discípulos saem para pregar, vamos abrir esse texto, né? Olha só. Então, Mateus 12, 28 e 29. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quando Jesus está sendo confrontado pela sua pregação ou pelos milagres, os seus discípulos, eles estão ali, e Jesus agora é acusado de, no poder de Beelzebul, realizar as obras. E Jesus vai responder: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegar o reino de Deus sobre vocês. Porque se há uma autoridade que está sobre mim, e aqueles demônios estão saindo, agora então olhem que existe o reino de Deus, existe uma ação de Deus, agora está sobre vocês. Por isso, é tempo de abençoar, é tempo de crescimento, né? É tempo de olharmos para aquilo que Deus está, ou os sinais que Deus está mostrando. Foi Jesus quem, mediante sua vitória sobre Satanás, na tentação, sua morte na cruz, sua ressurreição e coroação, amarrou o valente. Ou seja, Satanás. Foi quando os 70 missionários voltaram que Jesus disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Depois que Jesus envia os 70, o que acontece? Eles voltam cheios de alegrias, porque ao nome de Jesus eles estavam expulsando demônios. E Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Né? E foi quando os gregos desejaram ver Jesus que nosso Senhor exclamou: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. Então, o que Jesus está dizendo? Está dizendo que aquele reino que estava instaurado ali de Satanás, agora Satanás está sendo amarrado, está sendo expulso desse reino, o qual ele tentava conquistar por sua força. E
quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Por isso, agora não há mais amarras. Jesus, agora quando é levantado, também agora ele atrai todos a ele. Como que ele atrai? Porque aqueles que são eleitos, eles ouvem a voz do Salvador, eles reconhecem a voz do Senhor e são atraídos pela mensagem ou pela proclamação do Evangelho. Então não é o meu poder, não é o seu poder, mas é o poder de Deus operando para que pessoas ouçam e se convertam. Então não sou eu que converto pessoas, mas é o Espírito Santo que atua no coração delas. E elas são tocadas pelo Espírito Santo e se arrependem e são transformadas, são regeneradas. E aí há um novo nascimento, porque elas ouvem a voz do Senhor e Salvador. Este todo significa não só os eleitos judeus, né, mas também os gentios eleitos espalhados pelo mundo. Portanto, o resultado da queda do diabo se dará principalmente do fato de que ele não pode, dele não poder mais enganar as nações. Apocalipse 20, verso 3. Então regressaram 70. Não. Aqui eu voltei, 23, né? Lançou-o no abismo e fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar então os 1000 anos. Seu poder foi restringido e ele não pode impedir a expansão do Evangelho para as nações. Agora sim, o Lucas 10, 17 e 18. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Desse modo, como declara Hendrickson, a milenar prisão de Satanás significa então que durante o presente milênio, ou a era do Evangelho, que começa com a primeira vinda de Cristo e até onde concerne a este mundo, estende-se quase até a segunda vinda. O diabo está amarrado, no sentido de que ele está impossibilitado de impedir a expansão da igreja entre as nações do mundo por meio... Deixa eu virar minha página aqui. Um segundinho, por favor. Ele deu uma travadinha, não está deixando eu mudar a página, mas logo ele já destrava. Então, aqui, ó, por meio de um ativo programa missionário, e não pode manipular as nações. O mundo é geral, para a causa e destruição da igreja como uma poderosa instituição missionária. E embora o adversário cause muito dano, no entanto, em um aspecto ele está firmemente amarrado, ou seja, durante a era do Evangelho, ele não pode impedir pessoas de todo o mundo de rejeitarem a sua mentira e aceitarem a verdade absoluta revelada por Deus. Então, durante esse tempo, este período no qual nós estamos vivenciando, Satanás não pode impedir que as pessoas se convertam, as pessoas conheçam a Cristo, as pessoas ouçam a voz do Salvador. 4. A pregação por meio de missões. A pregação por meio de missões. Agora mudou minha página, né? A pregação do Evangelho a todas as nações é o sinal dos tempos mais extraordinário e característico desta era. Nós vivemos um tempo onde há uma efervescência até na pregação da palavra do Senhor. Há uma efervescência, pessoas dizendo, precisamos pregar, precisamos falar de Cristo. É verdade, nós precisamos falar de Cristo, falar do seu amor, falar da sua misericórdia. Então há uma sensibilidade nesse aspecto. Há sim, e isso é muito importante para que a palavra de Deus se cumpra, né? O período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo
é a era missionária por excelência. Essa constatação deve ser entendida como um grande incentivo para as missões. Esse sinal não nos autoriza a marcar uma data precisa para a segunda vinda de Cristo. Só Deus sabe quando esse sinal terá sido totalmente cumprido. A pregação do Evangelho por todo mundo é um sinal que garante que Cristo veio e voltará, ainda que não saibamos quando exatamente. Enquanto isso, a igreja deve continuar a proclamar fielmente o Evangelho por todo o mundo. Pausa aqui novamente. Então, qual é a missão da igreja? Proclamar o Evangelho fielmente. Então, quando é o tempo? Quando Jesus voltará? Nós não sabemos. Nós temos os sinais os quais apontam para a volta de Cristo. Ah, mas o bispo ou o pastor ou o missionário diz que Cristo vai voltar, ele sonhou e Cristo vai voltar tal data. Então, marque bem essa data, que eu tenho 99% de chance que vai dar errado. Porque essa data, a qual Cristo irá voltar, os sinais estão mostrando a cada dia. E nós precisamos crer que não foi revelada a nenhum de nós essa data. Por isso, há um alerta para estarmos preparados, porque esse dia Jesus virá como a figura do ladrão, que não marca um horário para assaltar. Então Jesus virá de surpresa, e assim como também as 10 virgens na parábola, então elas esperavam o noivo, estavam ali aguardando o noivo, mas o noivo atrasou, ou seja, não tem como saber o horário. Então muitos vão estar dormindo e serão despertados com o sinal das trombetas, dizendo: o noivo chegou, um grande momento chegou. Por isso nós precisamos, como igreja, estar preparados. E também a visão da igreja deve ser de continuar proclamando fielmente este evangelho para todo o mundo. Conclui Hueckmann: sabendo que missões continuarão a ser a característica peculiar desta era até a volta de Cristo. Então as missões será uma marca, uma característica especial que estará marcando a volta de Cristo. Por isso, a igreja não foi chamada para viver para si mesmo, para dentro, viver, vamos aumentar o número da nossa igreja, vamos viver mais aqui porque aqui dentro tem santidade, tem felicidade, nós abraçamos os irmãos. Não abraçamos, né? Nós não estamos podendo abraçar. Mas nós amamos os nossos irmãos, estamos morrendo de vontade de abraçar os irmãos, melhorei, né? Então estamos morrendo de vontade de abraçar novamente os nossos irmãos. E estamos dizendo, aqui há felicidade, é verdade. Mas a felicidade em Cristo não foi chamada para viver dentro da igreja, com 4 paredes. Por isso a visão missionária agora alarga a cosmovisão da igreja, para que ela olhe para os sinais dos tempos e cumpra a missão a qual ela foi chamada. A igreja não foi chamada para divertir crentes, a igreja foi chamada para proclamar as verdades de Cristo. Então é uma visão que às vezes aparentemente ela é radical, mas se você olhar é porque ela precisa viver a verdade em Cristo, ela precisa anunciar o Evangelho. O Cordeiro foi morto e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Então olha só, Apocalipse 5, verso número 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, olha só, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha só, o Evangelho, portanto, deve ser proclamado de forma inteligível. Então, precisa ter uma compreensão através da pregação e testemunho da vida da igreja. Então, se a igreja não vive o testemunho, como que ela vai pregar? Se os irmãos não vivem a fé, como que essa palavra vai ser pregada? Como eles se converterão? Se eles estão dizendo, mas qual a diferença de vocês
e eu não faz diferença nenhuma, né? Muitas vezes a igreja, a forma que os cristãos vivem fora da igreja não condiz com aquilo que eles vivem dentro da igreja. Por isso precisa ter essa percepção, né? Então, a pregação e testemunho da igreja a todas as etnias, a fim de que todos os eleitos espalhados pelo mundo sejam reunidos. Missões são o modo pelo qual Deus irá cumprir sua palavra de grande multidão, que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estará em pé diante do trono do Cordeiro, com vestiduras brancas e palmas nas mãos, clamando em alta voz, em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. Quero concluir esse estudo de hoje sobre essa urgência também da pregação dessa palavra. Então, a pregação do Evangelho às nações é um sinal da graça de Deus que precede a segunda vinda de Cristo. Então, uma marca que precede é a pregação. O Evangelho pregado em todo o mundo servirá de testemunho para as nações. Então, à medida que o Evangelho avança, a pregação avança também, esse testemunho. E cumprimento das Escrituras. Então, ela é o cumprimento que as Escrituras falaram que iria acontecer e é uma realidade, está acontecendo. Satanás foi amarrado, não pode mais enganar as nações desta era. Durante o reinado milenar de Cristo, inaugurado em sua primeira vinda, esse tempo deverá ser caracteristicamente missionário. Então nós precisamos ter essa visão. Jesus disse que o Evangelho será pregado ao mundo inteiro e então virá o fim. A igreja deve estar consciente dessa responsabilidade e, por meio de trabalho e oração, envidar esforços na proclamação do Evangelho às nações, para que a promessa alcance o seu pleno cumprimento, que é o Maranata, vem Senhor Jesus. Então, que venha o reino. Quando nós cantamos lá a música, até lembrei da música Maranata aqui, nós estamos cantando, estamos dizendo: vem Jesus, vem. E Jesus está dizendo: eu vou. Então, cumpra a sua parte como igreja também, testemunhe, seja um missionário onde você está plantado, porque eu te plantei aí onde você mora, onde você está, para que você fale do meu amor, porque quando você fizer isso, você está dizendo, através dos seus atos: Maranata, vem Senhor Jesus, que a tua igreja espera ansiosamente por este grande dia, esse grande momento. Então, a evangelização e o fim dos tempos, elas estão correlacionadas, elas estão juntas. Então, à medida que nós evangelizamos, também nós proclamamos e dizemos: o fim dos tempos estão chegando, todas as coisas estão se cumprindo para a honra e glória do nosso Deus. Que você, no seu domingo, tenha um domingo abençoado, e depois retorne às lições, releia os textos novamente. Tem vários textos que eu até comento que eu vou pulando, mas esses textos você pode voltar, reler novamente, que vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção aí onde você está. Que Deus abençoe a sua visão também sobre a missão, sobre essa responsabilidade, esteja presente no seu coração. Talvez você diga: mas pastor, eu não sei falar, eu não sei o que falar. Mas a palavra de Deus diz: viva, porque quando você viver o Evangelho, você já estará falando. As suas atitudes estarão gritando para o mundo todo: Jesus vive. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos com o que eu vou falar. E Deus está dizendo: não, viva, que o falar, o Senhor, o Espírito de Deus colocará as palavras na sua boca, no tempo certo e no lugar certo. Que Deus te abençoe grandemente nesse domingo. E você tenha um tempo em família, aproveite também, às vezes desliga a televisão, junte a família, converse mais, brinque mais, sorria mais. Um tempo aí de estarmos juntos, um tempo precioso que Deus tem nos dado. Então vamos orar para encerrar?
Querido Deus, obrigado por esse tempo, onde a Tua palavra também é anunciada, e que o Senhor nos abençoe e traga sobre nós a Tua paz, a Tua graça, abençoe os lares, abençoe os familiares, as pessoas que nós amamos, tantas pessoas que estão perto da gente, ou pessoas que estão longe, talvez por alguma dificuldade, ou até mesmo por causa do isolamento social, mas que o Senhor visite as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, trazendo a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz. É a nossa oração, gratos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então que Deus te abençoe, e te fortaleça aí nesse domingo precioso, tá? Um grande abraço.